Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Com essa frase da Cecília Meirelles, eu começo a nossa aula de hoje. Bom, eu já disse que eu vou gravar umas aulas para vocês, porque não dá pra gente ficar esperando as aulas acontecerem. Então, à medida que eu posso, eu vou gravando pra gente avançar na matéria. Nós falamos ampla e intensamente sobre a questão da ética. Eu trabalhei com vocês, fizemos atividade, exercício, enfim, falamos muito sobre a questão da ética. Então eu vou seguir para o próximo tema, só relembrando a perspectiva de ética e moral. A moral é aquilo que individualmente nós definimos como os valores que nós apoiaremos, que nós tomaremos, que nós levaremos para a vida. Moralmente, nós nos constituímos de acordo com o meio em que nós estamos, com as experiências que nós temos, com os lugares que nós frequentamos, tá? Isso é a moral, não esqueçam, é bem importante terem isso dentro de si. O pensamento moral social é lógico que acompanha determinadas convenções, determinados modos de ser e agir que são tidos como melhores, que são mais moralmente aceitos, ok? Mas ainda assim, a perspectiva da moralidade, ela é individual. Eu acato moralmente aquilo que eu desejo. A minha ação moral está embasada no meu indivíduo, tá? Eu posso ser moralmente melhor ou pior visto, né, na sociedade, mas ainda assim é uma perspectiva individual. Acontece que há uma tentativa de unificação dessas morais em prol da criação de algo que seja socialmente, que seja coletivamente definido como melhor para todos, comportamentos, modos de ser, de agir que sejam melhores e bons para todos. Isso seria a ética. A ética seria a perspectiva coletiva que mediaria os comportamentos morais. Então você pode agir moralmente dentro da ética ou não. Você pode escolher ter uma ação moral ou imoral e isso vai ser definido de acordo com a ética. Mas ainda assim todos os sujeitos possuem moral, porque criaram dentro de si leituras sobre o meio social em que estão inseridos, ok? Falamos isso, vocês têm uma tabelinha que eu passei para vocês ainda no caderno, super legal, posso disponibilizar ela de novo para vocês. Agora, nós vamos falar então sobre liberdade, porque o próximo tema é autonomia. Então, o que a gente vai trazer na autonomia? A somatória de ética e liberdade. Mas antes de eu chegar lá na autonomia, a gente já teve a discussão da moral, a gente precisa ter a discussão da própria liberdade. O que é essa palavra? O que é esse conceito? O que é essa tal liberdade aí, né? Como eu disse no começo do texto, aquela frase, no começo do vídeo, né, aquela frase da Cecília Meirelles, eu acho que ela define muito bem. Por quê? Porque é muito difícil, assim, falar com palavras. O que é liberdade, de fato? A liberdade é uma aspiração filosófica, é um conceito filosófico tão debatido por tantos filósofos ao longo da história e de tantas maneiras distintas que eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas a gente vai falar um pouco de maneira genérica, um pouco de fato o que a gente consegue entender dentro dessa sociedade, quais são os limites desse olhar para a liberdade. Antes de falar sobre liberdade, eu preciso falar de uma outra coisa, que seria o contrário da liberdade, que seria o destino ou o determinismo. Há um grupo de filósofos que foram denominados estoicos, e estes estoicos definiam que não havia liberdade, porque todos nós tínhamos nascido com o nosso destino traçado. Havia uma força da natureza,
exterior aos meus desejos, exterior à minha previsibilidade ou às minhas determinações que faziam com que eu, no fim das contas, chegasse num destino, passasse por determinadas coisas. É aquela história de que o nosso caminho já estaria traçado. Essa é a perspectiva que os estoicos vão trazer de destino. Então, o destino seria a ausência da liberdade, porque no fim das contas, se não importa o que eu faça, o meu fim já está traçado pelo destino, então eu não teria liberdade nenhuma, porque eu sambando daqui, sambando de lá, fugindo, me virando, me rodopiando, no fim das contas eu estaria condenada àquele destino. Fosse ele bom, fosse ele ruim, eu não teria liberdade para fugir dele. Esse é o pensamento dos estoicos. Vocês acreditam em destino? Será que ele existe? É uma concepção e uma percepção muito pessoal, né? Inclusive, tem até uma perspectiva de destino que vem da religiosidade, que é a nossa vida já está escrita. Deus tem lá um livro já, né, com nossa vida marcada. Deus escreve certo por linhas tortas. Tudo isso, não importa o que você fez no caminho, Deus vai te levar para o seu destino final, que já está traçado antes de você nascer. Essa é a crença do destino. Só que o contrário disso, como eu disse para vocês, que é essa impossibilidade de fugir daquilo que está determinado, é a liberdade. E aí, a gente vai trazer a ideia de liberdade sob a perspectiva do Sartre. Sartre é um filósofo pós-moderno do século XX, cuja sua linha filosófica se chamou existencialismo. E dentro da perspectiva que a gente está propondo aqui estudar, uma das frases que definiriam aí como Sartre olha esse assunto é que a existência precede a essência. O que o Sartre quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: não existe uma essência de vida já traçada do que nós somos, onde nós chegaremos. Não existe nada que está determinado. Não existe um destino definido. Nós temos que viver. E na vivência, a gente vai construindo o que nós somos. Isso é o ato de existir. Para o Sartre, a gente tem plena liberdade de ser o que desejamos ser. Nós temos plena liberdade de, dentro do convívio social, ir existindo nas mais diversas escolhas que podemos fazer e aí vamos nos tornando o que somos. Então, por exemplo, não há uma essência de Bruna. Tá? Eu tive liberdade ao longo de toda a minha vida para me transformar na Bruna que eu sou hoje. Ou na Bruna que eu vou ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante. Por quê? Porque a minha existência, que é feita pelas escolhas que eu tive até aqui e que eu terei até o final da minha vida, guiará o que eu vou colher, né? Afinal de contas, tem um outro ditado que diz que a gente colhe aquilo que a gente plantou. No fim das contas, tem um pouquinho a ver com essa ideia do Sartre. Você vai fazendo suas escolhas. E as suas escolhas, elas vão gerar aquilo que você vai ser lá na frente, aquilo que você vai vivenciar, aquilo que você vai experienciar. Então, por isso que a corrente do Sartre se chama existencialismo, porque existir seria tudo, seria o centro de tudo que nós somos e vivemos dentro dessa sociedade. A sociedade é a trama dessas diversas existências. Então, ninguém tem uma essência pronta. Nós temos, para o Sartre, plena liberdade de escolher aquilo que somos. Isso é super importante, porque tem um questionamento a ser feito. Será que limitações, porque limitações todos nós temos, mas será que as limitações são sinônimos de falta de liberdade? Pelo Sartre, não. Porque, por exemplo, mesmo com as suas limitações, você consegue escolher dentro de diversas perspectivas. Então, vamos supor,
O meu corpo. O meu corpo físico, ele me dá determinadas limitações. Então, pelo meu peso, pela forma como o meu corpo é, pelo histórico de como eu tratei o meu corpo, eu não consigo simplesmente pegar meu pé aqui, pôr na cabeça e falar, opa, eu sou hoje uma bailarina. Por quê? Porque o meu corpo, ele gera limitações dentro de mim. Significa que eu não tenho liberdade de operar em determinadas mudanças? Se eu quero mudar, vou emagrecer muito, vou fazer alongamento todos os dias, significa que eu posso operar isso. Determinadas mudanças, porque eu tenho liberdade. Mas há limitações que teoricamente são irreversíveis. Mas ainda que elas fossem, vamos supor que eu nunca, sei lá, conseguisse emagrecer. Eu poderia ter escolhas de fazer outras coisas. Porque mesmo dentro dos limites, há uma esfera do que o Sartre vai definir aí, que é a liberdade. Você tem liberdade de ser. Há limites, há limite de social, né, de questão de grana, há limite de escolaridade, há limite de idade, há diversas limitações no mundo que nos cerca. No entanto, nós temos liberdade de escolha dentro desse mundo. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar aí uns exercícios abaixo para vocês fazerem. Espero que realizem com atenção e assistam quantas vezes quiserem o vídeo e divulguem os vídeos para amigos que estejam precisando de aulas de filosofia e de sociologia que vocês encontram aqui no meu canal. Valeu, galera!